Carlos Andreasa, boa tarde. E aí, Isabelle, tudo bem? Pois é, Andreasa, a gente tem aí agora essa situação dada, né? O que fazer? Pois é, a primeira preocupação, nós ouvimos aí o especialista Manuel Pechin, segundo quem a contrapartida equilibra a situação, o que nos deveria tranquilizar, é um especialista, alguém sério. De toda maneira, a grande preocupação está sobre o nosso regime de recuperação fiscal, né? Há uma série de marcos, entre os quais não dar aumento a funcionalismo público. Isso sem contrapartida, né? É evidente que esse movimento consiste numa quebra, em tese, do que foi acordado, dependendo, portanto, de contrapartida. Segundo o especialista, a contrapartida é suficiente. Eu tenho sinceras dúvidas sobre se essa conta fecha. Nós estamos falando aqui de um regime de progressão de carreira, de avanço de carreira, de evolução profissional, dado quase que de maneira automática, a depender de alguns avais, de alguns cursos de qualificação, conforme a reportagem do Michael Veríssimo detalhou, mas etapas cujo rigor nós não conhecemos. O fato é que tudo leva a crer, dado inclusive a história do Brasil, a história do funcionalismo público do Rio de Janeiro, que essa progressão de carreira ocorrerá e ocorrerá de uma maneira sui generis, sem que haja espaço, sem que haja aposentadoria, sem que vagas acima ocorram. Porque, veja, a nossa atividade privada, convido o nosso ouvinte que trabalha na iniciativa privada a refletir a esse respeito. Como nós progredimos, como nós evoluímos de cargo, se não diante da vacância do cargo acima de nós? É assim que acontece. Aqui não. Aqui, mediante esses gatilhos de qualificação, o funcionalismo avança independentemente de uma vaga aberta. Isso significa salários que aumentam, que vão se acumulando com aqueles que já existiam antes e que continuam havendo. Então, aí me parece ter uma questão matemática que não fecha. Essa é a principal preocupação, dado o nosso regime de recuperação fiscal. Caberá ao comitê desse regime de recuperação fiscal, que é um comitê sério do Ministério da Economia, avaliar se essa equação aí fecha. Se fechar, menos mal, mas o nosso regime de recuperação fiscal, nós sabemos, tratamos muito disso na Band News FM, tratamos muito disso nesta coluna, nosso regime de recuperação fiscal já vinha sob ameaça há algum tempo. Isso é uma coisa. Outra coisa, no momento em que nós estamos, dada a situação de penúria das contas públicas, independentemente do regime de recuperação fiscal, a todo mundo, que não os beneficiados, evidentemente, porque isso é uma ação corporativa, a todo mundo deve parecer inoportuna uma medida como essa. Num momento como esse, como o cidadão do estado do Rio de Janeiro, e a gente precisa dar voz a esse sentimento, pode compreender como minimamente razoável uma decisão como essa. Lamentável, nesse sentido, a omissão do parlamento. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro claramente se ajoelhando por medo do judiciário. É vergonhoso que um poder se ajoelhe perante o outro. O que é isso? Quase uma unanimidade. 3 votos contrários. Apenas 3 votos contrários, não sei quantas abstenções, 16 abstenções. Isso é um disparate, um desrespeito com o voto do eleitor. É uma situação bastante constrangedora. Será que faz sentido, nesse momento, a gente se deparar com um plano de carreira como esse? E para concluir, né? Diante disso, desse benefício corporativo, no momento de penúria, as outras categorias do funcionalismo público, as outras corporações, não se sentirão preteridas? Não terão direito de reivindicar o mesmo programa? Não haverá uma mobilização nesse sentido? Não seria justo que houvesse? Como vai reagir a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Como reagiria, num cenário como esse, as contas do Estado do Rio de Janeiro, pessoal? É isso.